continuamos com aquela nossa série de mensagens sobre os problemas dos homens e as respostas de Deus. Aliás, quero inclusive dar um tom interativo a essa série de mensagens. Se você identifica algum problema, alguma situação, algum desafio que nós enfrentamos, seja no sentimento, seja nos relacionamentos, você pode me mandar um WhatsApp, mandar um recado no Facebook. Tem um negócio, irmão, sensacional que inventaram. Eu não sei se você já está a par dessa tecnologia, que é uma caneta no papel, você pode escrever. É verdade. Esses dias um rapaz veio dar um recado na igreja, aí a irmã falou assim: pastor, espera um minuto que eu vou pegar o meu celular lá em cima para botar o recado. Eu falei, mas ele vai dar um recado? Não, mas eu preciso do celular. Eu falei, não, mas tem um papel aqui, anota aqui da empresa. Às vezes a gente esquece, né? Então, se você tem um tema e você gostaria de saber o que a palavra de Deus diz sobre esse tema, nós queremos que nessa nossa caminhada, nessa série de mensagens, juntos nós possamos descobrir o que Deus tem para que nós alcancemos qualidade de vida, para que a gente não deixe de escapar os ensinos de Deus e melhore a nossa condição. O Senhor Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida plena e tenham vida em abundância. Essa nossa caminhada, o Evangelho de João traz isso de uma maneira muito forte no capítulo 3, a explicação de Jesus para Nicodemos, que nós nascemos fisicamente, temos as nossas percepções, os nossos sentidos, nossa faculdade mental, nossa maneira de interagir com o mundo através do tato, do olfato, do paladar, mas nascemos da carne. E quando Jesus conversou com aquele professor, Jesus falou assim: agora você precisa subir um degrau, precisa nascer do Espírito. Foi essa fala de Jesus para Nicodemos. A leitura muito bem escolhida pelo Edgar para a abertura do nosso culto diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós não precisamos ser perfeitos para entrar no caminho de Deus. Pelo contrário, enquanto nós somos pecadores, Deus mostra o seu amor para conosco, nos atrai, e à medida que nós vamos caminhando com Ele, vamos aprendendo com Ele, vamos experimentando essa nova natureza e tendo nossas vidas transformadas. É fundamental os irmãos perceberem isso. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você está me ouvindo bem aqui? Não está tendo interferência? Não está bem? Então tá bom. Nessa nova caminhada, Deus vai trabalhando em nós. O Espírito Santo habita naqueles que receberam a Jesus como seu exclusivo Salvador. E fruto do Espírito vai brotando nessa vida. Fruto do Espírito você pode ler na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Por isso, irmãos, não estranhe dizer que nós temos que aprender. Não estranhe dizer que algumas das nossas percepções estão equivocadas. Alguns dos nossos valores foram contaminados por uma sociedade que não visa o nosso bem. Alguns dos nossos medos e receios, eles não correspondem à realidade, foram colocados. Então, ter a mente de Cristo nos ajuda a ver as questões como elas são. Eu estou falando isso para preparar o seu coração com relação ao assunto desta noite. O assunto desta noite é lidar com a ansiedade, com a preocupação. E de antemão, nós já ficamos um pouco apreensivos, um pouco na defensiva. Preocupação, como é que eu vou lidar com a preocupação? Eu tenho preocupação, pronto, eu fico preocupado. Eu sou uma pessoa ansiosa, o que eu vou fazer? Alguns dos irmãos podem dizer isso, mas acredite, em Deus tem um caminho para nós lidarmos com essa questão, tem um ensinamento de como nós nos posicionarmos e aprendermos a redirecionar os nossos sentimentos,
agora como filhos de Deus. É necessário eu começar dizendo para você que preocupação, que ansiedade não é a mesma coisa que responsabilidade. Na Genebra de Calvino, no século XVI, o início do movimento protestante, o destaque dos evangélicos, um sociólogo chamado Max Weber vai escrever sobre a ética protestante e o seu impacto nas finanças, na movimentação do capital, para deixar claro que a chegada dos evangélicos é a chegada do progresso. Foi o que disse Rui Barbosa, quando no país era proibido chegar evangélicos. Rui Barbosa fez um discurso falando que era necessária a liberdade religiosa para o país progredir. A responsabilidade, na Genebra de Calvino, se alguém chegasse na cidade e em 30 dias não arrumasse um emprego, ele era convidado a se retirar da cidade, porque a cidade não poderia dividir as suas riquezas com quem não quer trabalhar. A responsabilidade é uma marca do povo da Bíblia. Como povo da Bíblia, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo: quem não trabalha, não come. Nos lembramos, irmãos, deste olhar de quem sabe que vai dar conta das coisas que possui, porque é mordomo. Deus nos confiou. Nós somos mordomos da nossa família, somos mordomos dos bens que nos são confiados. Toda a prosperidade que nos é dada é para que nós possamos socorrer aquele que precisa, ajudar o irmão. Então nós temos toda a visão da responsabilidade. E a responsabilidade traz consigo a figura do planejamento. A responsabilidade traz consigo a figura da projeção do futuro. Eu estou falando isso para os irmãos, para que os irmãos entendam bem. A fala do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus é assim: se alguém vai construir uma torre, ele deve sentar primeiro para ver se tem os recursos, para que ele não pare no meio da torre e passe vergonha. Um rei, se vai entrar numa guerra, ele calcula assim a quantidade de soldados que ele tem, pode fazer frente ao exército inimigo. Planejamento é algo saudável, salutar e que é necessário para todos nós. Mas observem a frase que eu coloquei ali na projeção: planejar no presente para mudar o futuro. Fazer planos, idealizar uma faculdade, um curso superior, uma viagem, são itens bons que nos conduzem numa direção, e cada crente deve ter isso em mente. Planejar no presente para produzir o futuro. Muito tranquilo, muito bom. É um convite para todos nós como igreja, para todos nós como famílias. Que coisa linda. Você vê que quando a gente está noivo, né? Precisa comprar geladeira, né? Fica aquela... Aí depois de casa, não pode deixar morrer os projetos. Tem que fazer uma viagem, fazer um cruzeiro lá de navio, fazer alguma coisa na vida, fazer um projeto, ajudar alguém, vou investir no meu neto, pagar a faculdade do meu neto, que eu quero ver ele doutor. Enfim, nós devemos ter planos que mantêm a vida e produzem um futuro saudável. Isso é bom para nós, mantém a vida e a saúde emocional. Mas nós estamos falando agora, irmãos, de uma outra questão. Não é de no presente colocar os recursos para se fazer no futuro. Nós estamos falando de preocupação, de começar a sofrer no presente, ficar angustiado como será o futuro. Ficar angustiado com a condição de perder o controle em relação ao futuro. E aí, quando a gente fala em controle do futuro, quando a gente fala em fazer com que as coisas sejam do jeito que eu quero e já ficar ansioso, não vai dar certo, eu vou perder o emprego, eu vou ficar doido. Quando você começa a ser tomado por esse sentimento, você cruzou uma estreita linha. Planejar é produzir o futuro com sua
sua margem de segurança de algumas coisas que a gente pode adaptar, é saudável. Estar ansioso, estar preocupado, o nome já diz a composição do prefixo pré com o sufixo ocupado. É se ocupar antes. Antes de acontecer, eu já acho que vai me matar. Antes de acontecer, eu já acho que vai faltar. Antes de acontecer, eu já começo a ser consumido pela antecipação de sentimentos que, na verdade, eles não são juízos de fato, são juízos de valor. O que é o fato? O fato é a situação que eu estou vivendo. Eu acho que é tal coisa, que vai acontecer. Isso eu estou achando. Pode acontecer, mas pode não acontecer também. E quando eu começo a achar que vai acontecer, e quando eu começo a sofrer com o futuro, e quando aquela hiena do desenho animado, lembra da nossa infância? O hard, né? Ó dia, ó azar, tudo dá errado comigo. Quando aquela voz surge do nosso interior, eu tenho que falar com você em tom coloquial, conversar, tentar ser o mais claro possível. Mas eu preciso também ser duro e verdadeiro, irmãos. Nós pecamos contra Deus. A nossa irmã nos conduziu numa palavra de oração com grande sabedoria, dizendo: Deus nos permitiu chegar até aqui. Deus nos deu a graça de estarmos juntos aqui, alegrando-nos com o nome dEle. Pela bondade de Deus, eu posso supor com um alto grau de precisão que todos aqui fizeram pelo menos 2 refeições hoje. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus cuida de nós. E quando nós que fomos cuidados até aqui, quando nós que passamos por situações na vida que achávamos que seria impossível, por desemprego, por enfermidade, por situações com os filhos, com a família, e hoje nós olhamos para trás e falamos assim: puxa vida, parecia que não ia dar certo. E estamos aqui, não ficamos no caminho. Deus cuidou de nós, irmãos, porque Ele tem cuidado de nós. E quando nós, nesta situação, nesses desafios, esta semana eu tive o prazer de estar com a irmã Elizabeth e com a irmã Elizabeth contando como foi a vida, os desafios da vida. Eu falo: meu Deus, o Senhor abriu tantas portas, cuidou tão bem da sua filha. E eu sei que o que aconteceu com ela acontece com cada um de nós, mas todos nós temos, e eu imagino que você esteja melhor do que eu, mas eu tenho uma situação de ficar um pouco apavorado quando a coisa aperta. Fico meio assustado. E se é noite de falar de desenho animado, eu fico igual aquele urso, sabe? Né? Precisamos nos educar nessa direção, irmãos. Precisamos permitir que a palavra de Deus fale conosco, no sentido de entender que aquele Deus que fez, Ele continuará fazendo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continuar educando as nossas mentes e os nossos corações para perceber que as situações que ainda não aconteceram, existe esperança em Cristo Jesus. As situações que ainda estão pendentes, existe segurança nas mãos do Senhor. E existe a certeza, dita pelo salmista, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E algumas dificuldades, nós teremos que enfrentar, algumas dificuldades se estenderão ao longo da nossa vida, como parte da nossa existência. Mas com a presença do Senhor, nós conseguiremos viver com isso. É isso. Quando a gente vê Jogos Paralímpicos, né, as pessoas perderam membros e elas conseguem readaptar a sua vida. E com a presença do Senhor na nossa vida, nós conseguimos nos readaptar melhor, mais rápido. Por isso esse esforço tão grande e dizer para você: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele ensinará a cada um de nós a viver com Ele e não pecarmos contra Ele. Porque, irmãos, a palavra ela é bem direta. E quando eu fiz um preâmbulo dizendo para você que eu tenho que dizer a verdade é: para
Quem se preocupa está pecando. A Bíblia, seja o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Filipos, em Filipenses capítulo 4, seja o próprio Senhor Jesus, sejam os ensinos prévios do Pentateuco, ao longo da experiência do povo de Israel, até o livro de Apocalipse, todas as vezes que a Bíblia cita a palavra preocupar-se, o grego amné, trazendo essa situação de estar cheio de ansiedade, de apreensão. A fala que a Bíblia traz associada a esse estado de espírito é: não se preocupe. Deus dá uma fala em condições de ordem. E toda vez que Deus dá uma ordem e a gente desobedece, é pecado. E é por isso que eu comecei a minha conversa dizendo para você que nesta noite é uma noite de desafio. Mas pastor, eu fico preocupado. Você vai me dizer: pastor, eu me preocupo com as situações. E aí eu vou dizer: então você está pecando. E aí você vai dizer: mas eu não quero pecar. E aí eu vou dizer: então vamos juntos aprender, eu e você, aprender quais são esses caminhos, quais os olhares que nós precisamos ter para sermos responsáveis, para planejarmos o futuro, para fazer com que a nossa família seja conduzida em paz e segurança, que os nossos filhos tenham boa formação, que nós tenhamos recurso material de não ficarmos devendo nada para ninguém, mas ao mesmo tempo a gente não tenha dor de estômago, não tenha gastrite, pensando: não vai acontecer, não vai dar certo. Não, vamos aprender juntos. E a palavra de Deus traz o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Como o texto está um pouco pequeno, talvez não valha a pena você abrir a sua Bíblia, mas se não, você escute essa minha leitura, essa minha versão. É uma tradução bastante interessante, que talvez até te ajude a perceber melhor. O Evangelho de Mateus, capítulo número 6. A leitura começa no versículo número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leitura que inicia-se no verso número 25, onde o próprio Senhor Jesus ensina os seus discípulos dizendo assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos, uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios no campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Amém? Observem, irmãos, que a fala bíblica e o ensino do Senhor Jesus, que vem para nos trazer vida plena, ele mostra para nós que o dia da manhã, ele é uma incerteza. E que preocupar-se com o dia da manhã é gastar a energia, é perder a oportunidade do beijo de hoje, do elogio
sua filosofia, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vamos entrar por este caminho hedonista de viver o prazer a qualquer custo. Não é essa a minha fala. A fala é que viver só no amanhã é desejar a morte, é ver a vida passar. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz, né? Quando os filhos se casarem, quando? Não, irmãos. Viva hoje, aproveite hoje. Até porque o filho criado trabalha dobrado. Então, não adianta. A gente tem que pensar nesse hoje com Deus. Hoje é a oportunidade de agradecer. Hoje é a oportunidade de olhar com gratidão aquilo que nos é dado hoje e viver a vida plena em Cristo Jesus. E Jesus traz aqui um olhar que está presente em todo o Evangelho, que é de espelhar a vida daquele que não tem Deus com a vida do que tem Deus. E um dos parâmetros de comparação, um dos itens que podem nos igualar muito são as questões materiais. Por isso que Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Por isso que Jesus falou, olha, o mamon, o dinheiro, ele rouba o coração e ele disputa com Deus. E olhar para as coisas como deuses é um prejuízo, é ter a vida roubada. Nós temos que olhar para as coisas como instrumentos. O meu carro é um instrumento para me servir, para me levar, um meio de transporte. O meu relógio é um item para ver as horas. O meu sapato é um item para não furar o pé na pedra. E assim vai indo com todas as coisas. Amem as pessoas e usem as coisas. Se as coisas tomam conta do coração, se a gente deixa, a gente entra nesse ritmo, principalmente nesse ritmo da nossa sociedade de consumo, que a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar gente que a gente não conhece, a vida vai embora. E a ansiedade toma conta, preciso de outra bolsa, preciso de outro sapato, ai meu Deus. Você vai viver sempre ansioso. Leve uma vida tranquila, leve uma vida leve, leve uma vida que sente prazer naquilo que você está fazendo agora. Que você pode desfrutar até a última gota daquilo que você está experimentando. Porque senão, outros sentimentos podem tomar conta do seu coração, como por exemplo a inveja. Eu só vou a casa da Miriam que é legal, né? A refeição no restaurante que a Sumaia vai que é gostosa, né? Não, irmãos, olha aquilo que você tem, alegre-se com aquilo que você tem. E à medida que nós, é um ensino bíblico, que formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o mundo. Se você ficar olhando só para aquilo que você não tem, você nem aproveita o que você tem e nem tem o que você não tem. Já pensou que desperdício? Mas eu quero que a palavra de Deus fale com você de uma maneira muito especial, e os irmãos já conhecem o meu estilo, falando versículo por versículo daquilo que a gente falou aqui. Vou avançar um pouquinho, vou lá no final, para dizer que o segredo está em se descentralizar. Você fica preocupado quando você se coloca na condição de ser o centro das atenções. A preocupação toma conta do seu coração quando de uma maneira egoísta, quando de uma maneira egocêntrica, você acha que o mundo gira em torno de você. E às vezes, a gente consegue disfarçar bem isso. Às vezes, por exemplo, uma mãe pode passar uma mensagem que ela está preocupada com o filho, mas na verdade ela está preocupada com ela. E para ficar bonito socialmente, ela diz, não, a preocupação é com o filho, mas ele tem que ser do jeito que eu quero. Opa! Não é? Não é? Às vezes a nossa preocupação com o outro, na verdade, é uma projeção do nosso egoísmo. Porque se o meu pai estiver doente, vai me dar trabalho, eu vou ter que levar ele no médico, né? Então a minha preocupação pode não ser com ele, pode ser comigo, de não usar meu tempo. Percebe como é sutil, irmãos?
como às vezes nós somos egoístas e parece que eu quero o bem dela, mas eu quero o meu bem. Precisamos tomar cuidado com isso. Tirar a preocupação do centro de si é o primeiro passo. Olhe em volta. Por isso no versículo 33 o Senhor Jesus disse assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você ficar olhando só o seu problema, só o que te falta, só o que te faria feliz, você estará se colocando numa condição de Deus, colocando-se numa condição do centro do universo. E a má notícia que eu tenho para você nesta noite é: você não é o centro do universo. O universo funcionou até aqui sem você e continuará funcionando sem você. Para não se preocupar, olhe para o outro. Acredite, eu posso trazer dados para você da neurociência, não preciso nem falar em vocabulário de pastor. Posso trazer dados para você científicos, de pessoas. Posso trazer testemunhos até no campo do entretenimento, doutores da alegria, gente que vai para o hospital para fazer um paciente feliz, e aí o testemunho deles é o mesmo que o deste pastor aqui. Eles dizem assim: fui visitar e saí visitado. Fui fazer o bem e quem saiu ganhando fui eu. Quando nós tiramos o olho de nós, irmãos, nós vivemos experiências boas. Descobrimos situações que nem imaginávamos. Vivemos sentimentos magníficos e temos a sensibilidade, a percepção da presença de Deus. Nada pior. Tem gente que parece aquele encontro de prisioneiro de guerra, né? Já viu? De ex-combatente de pracinha da Segunda Guerra. Eu não sei se entre os motoqueiros acontece isso, Budai. Sabe o cara que lutou na guerra fala: eu perdi um dedo na guerra. Eu perdi um dedo e uma perna. Cada um quer estar pior que o outro. Entre os motoqueiros tem isso? Não, eu caí, eu ralei o joelho e perdi a orelha. Cada um quer estar pior que o outro. Tem gente, irmãos, que se deixa tomar por esse sentimento. Esse sentimento de dizer que está pior. Tire o olho de você, olhe para as outras pessoas e será melhor de lidar com as preocupações. Mas vamos especificamente para os ensinamentos. Primeira coisa, não se iluda. Versículo número 27. Você não controla o seu futuro. É uma ilusão achar que você controla o seu futuro. Se você ficar preocupado, querendo criar o seu futuro, tem muitas contingências, muitos fatores, muitos itens. Você não tem controle do futuro. E aí o Senhor Jesus fala assim no versículo 27. Qual de vocês pode acrescentar um côvado, 40 centímetros ao curso da sua vida? Fica até confuso com os intérpretes, né? O que tem a ver medida linear com o tempo? Mas o que Jesus quer dizer é essa questão de quem de vocês pode andar um dia a mais na vida? Nenhum de nós pode fazer nada. Quando chegar a nossa hora, chegou, irmãos. Não adianta se preocupar com o futuro, porque olhar para o futuro como se ele fosse um bem meu é uma grande ilusão. Eu não tenho, não depende de mim. Tem a minha esposa, tem meus filhos, tem o governo, tem a igreja, tem o vizinho, né? Você faz um plano, o vizinho vai lá, bate no seu portão, bagunçou o seu plano, a casa ficou aberta, você não pode sair. A gente não tem controle de nada. A ilusão do controle, irmãos, é o maior pecado que nós podemos cometer. Por isso Tiago ensina na sua epístola: quando nós formos fazer alguma coisa, diga assim: farei, se Deus quiser. Não queira ter o controle. Você planeja e coloca nas mãos de Deus em oração. Deus, permita que seja assim. Se acontecer, você fica vibrante: oh Deus, muito obrigado. Se não acontecer, você fica vibrante da mesma maneira. Eu sei, Deus, que não era o tempo, mas eu confio no Senhor. E na hora adequada, as coisas vão se encaixar. E na hora adequada, eu viverei essa experiência. Por isso, não tenha ilusão de controle. Maridos, vocês não controlam suas esposas. Você já sabe disso, né? Não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Esposas, vocês também não controlam, mas vocês pensam que controlam. Mães,
controlam seus filhos. Não controlam. Você acha que controla, mas não controla. Temos que acompanhar, dar carinho, fazer com que os nossos valores estejam com eles quando nós não estivermos juntos. Fazer com que eles se lembrem do nosso amor, do nosso ensino, para que no momento que eles estiverem numa comunidade virtual, alguma coisa nociva com a qual eles tenham contato, eles mesmos possam dizer não, mas o controle está com eles, não estará conosco. Precisamos ter fé em Deus e colocar nossa família nas mãos de Deus, colocar nossos filhos nas mãos de Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e falar: Senhor, a minha vida nas suas mãos, eu estou seguro. O Senhor controlando a minha vida, nas tuas mãos eu tenho a segurança absoluta. Quando a preocupação bater a porta do seu coração, em primeiro lugar, diga assim: eu confio em Deus para cuidar do meu futuro. Confie em Deus, confie em Deus. Porque haja o que houver, nós somos de Deus. Diga comigo então: haja o que houver, nós somos de Deus. Em segundo lugar, irmãos, não se iluda. Você tem pouquíssimo a oferecer. Não é? Fala a verdade. Se juntar todos os recursos, todos os cursos, todos os diplomas, e aí? O que você pode ter mais? O que pode acrescentar na sua vida? Ainda é pouco. Jesus fala assim, dá uma olhada para o lírio do campo. Está vendo? Essa flor, aqui no nosso território em Israel, quando a gente acende o fogo do fogão de lenha, no final do dia, a gente pega essa flor, porque o fogão de lenha, não sei se os irmãos são da cidade, não tem a experiência que a gente tem, o fogão de lenha não tem botão. Não sei se você sabe disso, né? A senhora já falou para eles, irmão Beraldina, que não tem fogo alto, fogo baixo? Não tem. Então o que você faz? O que eles fazem lá em Israel? Aí, Marlete, fala para eles, irmã Marlete. Por quê? Só sabe de cookie-top, só entende de cookie-top. Vou falar para vocês que não são da linguagem do cookie-top. Pega as florzinhas do dia anterior, que já murcharam, já estão sequinhas, põe no fogo, e aí, tipo fogo de palha, conhece a expressão fogo de palha? O fogo sobe, acelera lá a fervura do cabrito, e você põe o cabrito mais rápido. Entendeu? Aquelas flores, irmãos, elas tinham uma obsolescência programada, tinha prazo de validade, um dia. Era flor que nascia para durar um dia. E Jesus fala assim, está vendo essa flor? Que a função dela não é nada nobre, que ela nem tem uma função definida, que a presença dela é tão estável, que a jornada dela na terra dos viventes é de um dia. Olha como elas são lindas. Nem Salomão na sua glória se vestiu como elas. Imagina você que cria uma família com cuidado. Imagina você que cuida de uma igreja. Imagina você que influencia os vizinhos, influencia, aconselha a família. Imagina você. Quão valioso você é para Deus. A consciência cristã da sua casa, os valores, as pessoas que você influencia, a ética cristã do seu ambiente de trabalho. Se aquela flor é cuidada por Deus com todo carinho, se aquele pardalzinho é cuidado por Deus, imagine você. Deus cuida de você. Amém. Por maior recurso que você tenha, ai pastor, mas você não sente falta do tempo que você era engenheiro? Irmão, qualquer recurso que eu tivesse lá, a vida que eu tenho aqui, é a mesma coisa. Esse ano tem o nosso encontro de 20 anos do pessoal que se formou comigo. Eu encontro com eles, falo, rapaz, você está acabado, hein? Não é? A gente vê a mesma coisa. A gente tem a vida mais simples, com menos bens materiais, mas muito mais tranquilidade no coração, muito mais amigos, muito mais proximidade. Entendeu? E outros itens não faltam também, porque Deus tem abençoado. E é isso que eu preciso que os irmãos entendam nessa noite. Que
que por maior que seja o seu recurso, se você teve uma herança grande, se você tem um salário de 5 dígitos, que legal, que bênção. Mas o que você pode proporcionar para você é muito menos do que Deus pode proporcionar para você. Porque trabalha nas nossas emoções, trabalha na nossa paz de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Trabalha em outras áreas que o dinheiro não pode comprar. Então não se iluda. Você tem pouquíssimo a oferecer para você mesmo. Deus tem muito mais. E você estará seguro com os recursos de Deus na sua vida. Amém. Em terceiro e último lugar, o versículo 33 nos mostra que os nossos compromissos eles não são os mais importantes. Que a vida ela pode ganhar um sentido se nós olharmos a possibilidade de nós sermos instrumentos de Deus. Deus não para de trabalhar, irmãos. O Senhor Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora. Nós podemos nos envolver em causas muito nobres. O irmão pode ser um cirurgião, pode salvar vidas, um advogado, impedir que pessoas sofram injustiça, pode ser um construtor, permitir que pessoas passem de um lugar para o outro. A sua atividade, seja ela qual for, ela pode, sem dúvida alguma e com toda certeza, ela faz bem, ela agrega, ela abençoa. Mas se o que você fizer como um instrumento de Deus, a sua vida ganha sentido e vai refletir na eternidade. Irmãos. E aí, refletir. Hoje de manhã nós falamos sobre suicídio. Qual é a mola propulsora do suicídio? É uma vida que perde o significado. Ela perde o sentido. A pessoa não sabe o que fazer com a vida. Se nós pegarmos os caminhos, não estamos falando do ponto de vista médico, de desequilíbrios hormonais, aí não é esse o caso, mas alguns aspectos de depressão, alguns aspectos de dependência química, pessoas vão para a droga, para o álcool, pessoas acabam com o seu casamento porque perderam o sentido da vida. Encontre o sentido da vida. E aí tudo que você fizer ganhará um valor, um significado. E o ensinamento de Jesus, no versículo 33, é que quando você busca ser instrumento de Deus, quando você busca essa alegria de saber que com uma fala sua, porque você falou com uma pessoa de Deus, outra pessoa se sentir bem, outra pessoa impediu de fazer uma bobagem. Temos nossas psicólogas aqui, que aconselham pessoas, que conduzem pessoas, mas que além dos pensadores, de todo o seu conteúdo riquíssimo, intelectual que elas têm, tem também os valores cristãos, que sabem que está falando com vidas que são a imagem e semelhança de Deus. E com os valores cristãos, a gente toca no coração das pessoas em outros lugares que ninguém poderia alcançar. Sua vida na mão de Deus pode fazer uma pessoa se sentir bem. Sua vida nas mãos de Deus pode fazer uma pessoa se livrar da autodestruição. Sua vida nas mãos de Deus pode fazer você se surpreender. Eu não imaginava que eu poderia ir tão longe. E você pode ir longe. Às vezes até com uma pessoa mais velha. Às vezes o seu pai, sua mãe está fazendo bobagens, cabeçudices. E você sabe pela Bíblia que tem que honrar o pai e a mãe. Mas o seu pai e a sua mãe, ele não tem um ensino bíblico. E você consegue dar um ensinamento dentro da Bíblia. E ele te agradecer e falar assim: meu filho, é isso mesmo. E aí você fala: nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse agregar valor para alguém que tem mais experiência de vida do que eu. Mas pelo Espírito Santo de Deus você pode. Só a eternidade, irmãos, vai revelar a nossa influência na vida das pessoas. Na eternidade você vai saber de gente que talvez até, assim como eu tive o privilégio de saber, mas eu sei que isso não está restrito a mim. Uma jovem senhora que eu já estava bastante cansado, e falo a verdade para vocês, estava bastante cansado já de falar com ela e ela continuar na mesma coisa. E um dia eu falei assim: eu estou cansado de falar com você. Aí ela falou assim: pastor, não cansa de mim não, porque aquele dia que eu te liguei, eu estava na plataforma do metrô de Arthur Alvim, eu ia pular na frente do trem, e por
porque o Senhor falou comigo, eu não pulei. E não vou mais fazer isso. Então, irmão, você não tem a noção, né? Você não tem noção. E isso eu quero insistir na Igreja Batista, as pessoas que estão nos visitando. O pastor não é um super-herói. O pastor é alguém que vem conversar com os irmãos da Bíblia e todos nós estamos na mesma caminhada. Quando eu digo isso, não é um mérito meu porque sou pastor. É alguma coisa que cada irmã, que a irmã Najib, no começo da sua caminhada, já teve fala que fez bem para alguém. Que a irmã Odete, já no evento da família, e um deles eu até tive a oportunidade de testemunhar, pegou a música do Roberto Carlos na festa da família, é preciso saber viver, deu um nó em todo mundo e falou: saber viver é viver de acordo com os valores de Cristo Jesus. Cada um de nós, irmãos, pode ser um instrumento de Deus. Quando você perder a ilusão de achar que os seus compromissos são mais importantes, que as suas conquistas são mais importantes, que o seu projeto de vida é mais importante, e falar assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu quero ser um instrumento. Você vai se preocupar menos, sua vida vai render mais, vai produzir mais, e você será muito mais feliz. E olha que eu estou falando para você nesta noite das suas preocupações. Imagine as pessoas que vivem para agradar outra pessoa. Nossa, que inferno, hein? Viver para satisfazer a expectativa de outras pessoas. Pior ainda, irmãos, viva para satisfazer a expectativa de Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu quero ser seu instrumento. Você vai se preocupar menos e a vida vai ser mais completa. No resumo, entrando na tela para você, preocupar-se é se iludir quanto às prioridades e a fonte da verdadeira segurança. É pecar contra si e contra Deus. Mude seu olhar, mude suas ações. Você não tem controle do seu futuro, mas estando nas mãos de Deus, você estará seguro. Você não tem os melhores recursos para você. Por mais que você tenha, o que Deus tem para você é muito mais. A sua vida, ela ganha um novo significado se você for instrumento nas mãos de Deus. Que Deus use cada um e a todos como instrumento dele. Que você tenha uma semana de alegria e paz. E que você, assim como é com o meu coração, acontecer no seu coração, que a preocupação bater na porta do seu coração, você diga assim: a minha vida está nas mãos do Senhor. Haja o que houver, eu sou do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos, por bondade, abaixa a sua cabeça para nós orarmos a Deus. Deus de poder e de bondade, as pressões deste mundo são muitas. Às vezes a gente acha que precisa de coisas que nem precisamos de verdade, mas eles nos iludem. Nos perdoa, Senhor, por olharmos na direção errada. Nesta noite, eu e meus irmãos entendemos que a preocupação, que sofrer por um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer, é um pecado. Nós não queremos pecar contra o Senhor. Nós queremos viver uma vida que te agrada, queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, queremos demonstrar gratidão. Em nome de Jesus, eu oro por esses homens e mulheres, que para a glória do Teu nome, Senhor, cada um deles tenha a leveza de enfrentar a vida com a responsabilidade que eles enfrentam, com cuidado, com carinho, mas também com a segurança. Entreguei a minha vida a Jesus, não tenho com que me preocupar. Amém. Em nome de Jesus, Pai querido, tira a ansiedade, tira o medo, tira, Pai querido, a antecipação de males que não há garantia que vão acontecer. Ajuda cada um e a todos a viver um dia por vez nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, pela Tua igreja, que cada dia mais e mais tenhamos a alegria de Te louvar,
tenhamos, Pai querido, mais e mais a alegria de ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor e de estarmos juntos em comunhão, nesta certeza de que o Senhor vem buscar a Tua igreja que persevera nos Teus caminhos. Guarda, dá uma semana de bênção, de alegria, saúde, prosperidade e paz. Peço ao Senhor de maneira especial pela irmã Adetina, internada naquele hospital. Clamo ao Senhor como igreja, reunido com a fé e o amor dos meus irmãos, pela vida da Cláudia Pinheiro. Peço ao Senhor, Deus meu e meu, a Tua visitação sobre a vida da Nana, grande vitória sobre a vida da Tua filha, para a alegria do Teu povo e a glória do Teu nome. Pelo sistema cardíaco do Gilson, pela recuperação plena do irmão Sebastião Luiz, pela nossa irmã Lucila na iminência da cirurgia. Vai à frente, Senhor, e cada pessoa aqui presente, que todos saiam daqui nesta noite com a sua vitória, com a alegria de ter investido tempo na casa do Senhor e com o desejo vivo e ardente: eu quero estar nesses caminhos, neste caminho do Senhor que é perfeito. É a nossa oração, em o nome dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém.